E aí, beleza? Quem fala que é o Renan, você está no canal Omegascópio e hoje vamos falar sobre um livro de The Witcher que não é escrito por Andrzej Sapkowski, e sim, ele é um livro inspirado em todo esse universo criado pelo autor polonês. E eu estou falando do Manual do Bruxo, trazido para o Brasil pela editora WMF Martins Fontes, que também publica a linha principal de livros de The Witcher aqui no Brasil, e ele tem como seu escritor Alan T. Porcigil, acho que é assim que se pronuncia, ilustrado por Mathilde Marlot e tradução de Flávia Lago. Ele foi lançado agora no meio de agosto, no dia 15 de agosto, e a editora mandou pra gente fazer análise aqui do livro, então já deixo aqui um muito obrigado por enviar o material. Então, dito isso, vamos para a vinheta e aí a gente vai entrar em mais alguns detalhes do livro, como a narrativa, o que o livro adiciona ao universo e também, claro, para quem é o livro, dado ao conteúdo que ele apresenta. Mas bom, é isso aí, fiquem com a vinheta e em breve continuamos. Beleza, o Manual do Bruxo, ele foi publicado em 2023. Se não me falha a memória, o autor é francês e o livro não teve um grande alcance, por exemplo, não chegou ao Brasil até 2025. Eu achei bastante interessante ele ter chegado nesse momento, porque a gente vai ter no final de setembro, também pela editora Martins Fontes, o lançamento do novo livro do Sapkowski. Então, para quem vai ler A Encruzilhada dos Corvos, ou para quem pretende começar a ler a franquia, esse livro ele é bastante interessante. Porque vamos começar pelo título dele, que é o Manual do Bruxo. Então ele tem uma proposta de aglutinar as informações do continente e da mitologia do universo de The Witcher e trazer elas de forma bastante direta. Porém, o autor aqui ele faz uma brincadeira que eu achei extremamente interessante, que torna o livro ainda mais divertido, que é inserir um narrador e colocar uma justificativa do porquê ele está escrevendo esse livro. Porque aqui, no caso, a gente vai conferir o manual a partir das anotações e desenhos do bruxo erudito Eucaítes. Então ele vai trazer dados precisos do continente, um pouco mais da sua vivência, e ter essa mescla de manual com vivência pessoal desse bruxo. Então, ao mesmo tempo que ele é extremamente objetivo, no sentido de poções, sinais, também vai ter uma parte mais subjetiva quando a gente trata da posição do bruxo erudito que está escrevendo o livro. Então tudo isso para mim tornou a história bastante interessante. O personagem do Eucaítes, logicamente as falas dele, o momento que ele aparece é muito menor do que a quantidade de coisas de manual e de curiosidades do universo de The Witcher. Porém, sempre que ele fala ou traz alguma informação mais pessoal, eu acho bem interessante, né? Sem querer entrar em spoilers do livro, logicamente, logo no começo, ele, pra mim, sente uma necessidade gigantesca de se justificar. Como assim? Por que um bruxo está escrevendo, sabe? Então, basicamente, ele estava num combate com uma criatura, ele ficou ferido e está se recuperando no templo de Melitele. No período de sua recuperação, ele falou, ok, eu tenho um tempo para escrever o meu manual, o que eu queria transmitir para os próximos bruxos. Tanto que tem um momento bem interessante que ele fala que o sonho dele nunca foi ser bruxo. Ele é, e segundo o livro descreve, ele é um bom bruxo. Porém, o sonho dele era ser um bardo para dedilhar instrumentos ou um poeta para empunhar uma pena. Então aqui ele está exercendo um outro lado que talvez ele quisesse realizar caso ele não fosse um bruxo. E é bem interessante de ver a dedicação com que ele traz essas anotações, pensando aí em questão de narrativa do livro. Mas aí eu acho que pode ficar uma pergunta na cabeça de vocês. Ok, em que tempo essa história do Manual do Bruxo se passa? Em que tempo ele é escrito? Bom, ele vai ser escrito depois da conjunção das esferas, obviamente, mas um bom tempo depois da conjunção das esferas, os humanos já estão estabelecidos, os reinos já estão criados e tal, mas também bem antes da existência do Geralt, que é o protagonista dos livros de Andrzej Sapkowski. Eu achei que essa distância entre os eventos é interessante, porque você justifica o conhecimento do bruxo e também a existência dele, né? Porque se a gente pegar o que ele conta aqui pra gente, a gente consegue localizar elementos
que quando a gente fala da franquia principal ou dos jogos, já não existem mais, né? Como, por exemplo, nos jogos e nos livros nós não temos a formação de novos bruxos, enquanto aqui ainda era comum. Ele também traz a questão das escolas, falando, por exemplo, que uma vez ou outra encontrava um bruxo da escola do gato, e que ali a escola do lobo era um dos pontos principais de formação, ou uma das únicas que sobrou, dado aos contextos. E é bem interessante porque ele começa a retratar aqui o começo do, digamos, o ódio aos bruxos, né? Por mais que eles fossem necessários, assim como a gente vê com o Geralt também, existia uma repulsa muito grande da população com eles. E aqui a gente vê que ele comenta sobre a distribuição de panfletos falando mal, querendo difamar a profissão de bruxo. Então isso já coloca o personagem e todo o contexto da história dele num momento de efervescência desse ódio, onde ainda assim existiam muitas criaturas para serem caçadas. E aqui a gente vai encontrar esses relatos do bruxo juntamente com o manual. Então ele vai trazer questões geográficas, questões políticas, a questão do reino, e isso tudo é bastante interessante. E um bom manual não pode ficar sem ilustrações, obviamente. Então, se a gente pegar aqui o livro, a gente vai encontrar diversas páginas ilustradas. Isso seja para elementos cartográficos, para cenários, para criaturas, para poções. Então, por exemplo, e são todas ilustrações que eu diria muito bonitas, de verdade, sabe? São muito caprichadas e combina bem com o que talvez fosse uma ilustração de um livro de bruxo ou com um detalhamento que a gente esperaria, né? E dentro disso tudo que eu falei, eu acho que eu não preciso me estender muito mais, falando que o narrador, ele considera que, ok, se você está lendo isso, você está estudando para ser um bruxo. Aí que entra um ponto. Para quem é esse livro? Logicamente, para todo mundo. É um livro bastante fácil e gostoso de ler. Mas o meu ponto aqui é qual seria um público-alvo ou alguém mais interessado, talvez, nesse tipo de material. E o que eu diria é que a gente pode olhar por duas perspectivas. Olhar pelo fã da franquia, por exemplo, no meu caso, que já consumiu todos os livros, quadrinhos, jogos. E, muita informação que tem aqui, pra mim, não é novidade. Então, ele vai trazer uma descrição bastante didática da caçada selvagem, da conjunção das esferas, da origem dos elfos. Pra quem, é imerso nesse universo The Witcher, são informações conhecidas. Mas eu acho que a questão de como a história é construída aqui pelos relatos do bruxo, juntando com a questão do manual e os desenhos, tudo fica bem mais interessante e mesmo que você já saiba, vai ser legal reler isso. Mas se você nunca leu nada de The Witcher, eu não falaria para começar por aqui diretamente. Eu acho que compensa muito mais você ir atrás da história principal de The Witcher e depois retornar para ler. Porque esse livro aqui, para mim, ele acaba tendo um viés um pouco mais forte para quem já conhece o universo ou para quem já leu ali pelo menos o primeiro livro. Se você quiser pegar o primeiro livro e já começar a ler esse também, vai ser da hora. Eu acho que você vai entender muito mais rápido o universo de The Witcher, dado que em alguns momentos o próprio Sapkowski, ele conta as informações de forma em partes fracionada. Então você vai pegar um overview do continente ou todos os elementos quando você já leu vários livros. Aqui não, aqui ele traz as informações de uma forma bem manual mesmo, como o próprio nome do livro propõe, e isso pode trazer uma clareza e um entendimento da história mais rápido, né? Não que o processo dos livros sejam chatos, eu não acho chato particularmente, mas o manual eu acho que ele se enquadra muito melhor para quem já teve algum contato com a franquia, ou para quem quer cair de cabeça, começar a ler desde o primeiro livro, e também já pegar o manual para se inteirar de muita coisa desse universo. E falando sobre a qualidade, eu acho que aqui vocês estão vendo, né? Ele remete bastante às publicações mais padrões da WMF Martins Fontes, tanto em questão da coloração do papel, da gramatura, da capa, né? Que tem as orelhas também aqui pra gente usar como marcador. E é um livro que eu, recomendo. Recomendo bastante, como eu já falei, principalmente para quem já conhece o universo. E só repetindo, se você não conhece e tem interesse em ler, leia. Eu acho que você vai entender, não vai ter dificuldade, só que para ter um contexto e ser fisgado
mais por esse material, eu acho que você vai ter que ser primeiro introduzido à história do Geralt para depois dar importância à mitologia que vai ser trazida em O Manual do Bruxo. Bom, gente, é isso aí, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação e vocês não perdem nenhum conteúdo que for sendo publicado por aqui. Na descrição vocês encontram os nossos links das nossas outras redes sociais, bem como o nosso site www.megascopio.com.br. E nos comentários fala aí se você já leu o Manual do Bruxo, se você tem intenção de ler, o que você acha de materiais derivados de diversos universos, e esse eu achei bastante caprichado e muito interessante. E sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.